Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e aqui comigo nesse primeiro episódio está a Renata Matsuda. Renata, muito obrigada por ter aceitado prontamente este convite. A Renata, ela é esposa do pastor Emilson, uma pessoa muito conhecida na nossa igreja. Ela é mãe de 3 e também líder do Ministério de Adolescentes. Então, só por aí já deu para ver que é um grande desafio, né, Renata? Sim, muito desafio. Eu que agradeço essa oportunidade. Estou muito honrada de estar nesse projeto, um projeto de evangelismo muito que vai alcançar várias pessoas, né, numa dimensão que a gente nem sabe como a gente vai atingir essas pessoas. Estou muito feliz. E aí, Renata, assim, para a gente começar, a gente queria conhecer um pouquinho de você. Quem que é a Renata Matsuda? Esse sobrenome é japonês, mas não estou vendo traços orientais em você. Ah, isso daí sempre me persegue, porque a minha família é de origem, sim, né, japonesa, oriental, mas ao longo do tempo ele foi se misturando. Então, nós somos mestiços, né, a minha avó, que era brasileira, que casou com o meu avô, e aí foram se misturando, e nenhuma das filhas dela casou com um japonês. Sempre um brasileiro e um japonês. Então a gente eu sou 4ª geração, então eu não tenho quase nada. E quando eu vim para a Igreja Batista Pedra Viva, o pastor Dimas me chamava, "Ô, Matsuda, Matsuda", e isso foi como se eu tivesse renascido, porque só na escola que me chamavam de Matsuda. Depois da minha vida adulta, ninguém mais me chamava. E assim, foi como se eu tivesse mesmo renascendo, voltando às minhas origens, sabe? Foi bem gostoso. E falando nas suas origens, você nasceu em um lar cristão, se converteu com quantos anos? Como foi? Eu não nasci em nenhum lar cristão. Eu estudei a minha vida inteira num colégio cristão, mas nunca senti o desejo de me converter. Eu achava que eu era uma ovelhinha negra, sabe? Porque eu via meus amigos se convertendo, meus amigos indo para a igreja e eu não tinha nenhum desejo no meu coração, nenhum desejo. E eu ia para a igreja mais por causa das minhas amizades, dos meus amigos, por causa do colégio, mas não que eu tinha interesse em conhecer a Jesus, conhecer a Cristo, não tinha essa motivação. E eu me converti num momento muito difícil da minha vida, porque o meu pai, ele entrou num processo de alcoolismo muito, muito profundo. Eu comecei a trabalhar numa empresa nova e tinha um amigo que começou a me evangelizar. Ele falou assim, Renata, eu tô vendo que você tá triste, me dava um versículo, falava de Deus. Eu falava, mas que Jesus é esse? Que Deus é esse que ele tá falando? Né? E ele falou assim, e ele era feliz e eu não via felicidade na minha vida, né? E aí ele falou assim, você não quer conhecer minha igreja? Eu falei assim, eu vou. Aí chamei o Emilson, que a gente namorava já, e a minha mãe, e a gente foi no culto. E o culto, assim, eu nunca tinha presenciado aquilo. Você nunca tinha entrado dentro de uma igreja? Tinha, mas eu nunca tinha sentido, assim, a presença de Deus. Alguém falando o que eu estava sentindo sem me conhecer, sem saber quem eu era, sabe? E era um conforto. Eu falei assim, agora eu tô entendendo o que é Jesus, o que é Deus, o que é você servir a um Deus que cuida de você. Porque para mim Deus era muito distante. Era algo que que era inatingível, que era uma coisa meio, não sei explicar, não tão próximo, se você sentiu o amor, sentiu o abraço. E eu me senti abraçada naquele momento na igreja. E o pastor Emilson também não conhecia Cristo, então? Conhecia. Ele a família dele toda católica e bem católico. Tanto é que os primeiros anos da vida dele ele passou no convento de freiras, que o pai dele era caseiro e eles tiveram toda essa educação. Ele fazia todas os rituais, sabe? Todas as coisas. Tanto é que quando a gente namorou, ele me levou para a igreja católica, me mostrava as coisas, só que eu não entendia. Eu achava muito confuso uma missa. Na minha mente, assim, eu achava muito confusa. E ele tentava me explicar, tentava me ajudar, mas eu não entendia. Né? Aí ele até topou, assim, de pronto ir nessa igreja comigo, né? E ele também começou
assim, a experiência dele foi ele ter sonhos. Ele começou a ter sonhos diferentes, sonhos estranhos. Ele acordava de madrugada, ele falava assim, Renata, eu não sou mais a mesma pessoa, tá alguma coisa estranha. E aí ele foi o primeiro a aceitar Jesus. E a gente namorando com casamento marcado. Aí ele aceitou Jesus primeiro. E aí depois eu sou mais durona, né? Aí eu fui vendo a transformação dele, ele mudando, eu sentindo coisas dentro de mim, eu sonhando também. E aí eu também aceitei Jesus e a gente, com 24 anos, a gente se batizou. Puxa. Eu e ele. Mas foi bem difícil se batizar, porque os pais do Emilson achavam que ele estava negando o batismo que eles deram. Então foi um processo bem difícil para mim e para ele, bem difícil. E vocês namoraram quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aí se casaram, tiveram filhos depois de quanto tempo? 10 anos. 5 anos de casado, né? Depois de 5 anos de casado, a gente teve primeiro filho. Primeiro filho, a Rebeca. A Rebeca. Aí depois... Raquelzinha e depois o Thiago. E vocês têm uma história muito comovente, né? Muito emocionante com a Raquel. Sim. Né? O que aconteceu exatamente? A Raquel era para ser a nossa segunda filha. A gente estava no melhor momento de tudo. Né? Da nossa vida financeira, da nossa vida pessoal. E era muito desejada, a gente fez todos os exames e foi uma gravidez tranquila, né? Na gravidez eu não tinha nenhuma intercorrência, foi tudo tranquilo. Fez os ultrassons, tudo bonitinho? Tudo tranquilo, mas eu comecei a sentir, como que eu posso dizer? A dor do parto, assim mesmo, eu nunca tinha sentido. Estava programado para um dia, mas eu comecei a sentir contração, comecei a sentir dor. E aí eu achei que era normal, só que na madrugada inteira eu sentindo dor. Aí eu falei, Milson, tá estranho. E eu não sabia como era uma contração, né? Porque a dor vinha das costas e eu achava que a contração vinha da barriga, e não, né? Vinha daqui de trás, uma dor. E aí a gente foi pro hospital, chegando no hospital já tava com 5 dedos de dilatação. A enfermeira, vamos pro parto normal? Eu falei, não quero meu médico. E ainda bem que a gente esperou meu médico, né? E aí a gente foi pra cesárea. E chegou na cesárea, a Raquel teve vários processos de sofrimento, né? Ela nasceu, aí ela teve a parada cardíaca e a gente não sabia. Ela passou por mim já dentro da incubadora. Eu não consegui nem tirar aquela primeira foto. O Emilson branco, e eu não sabia o que estava acontecendo. Ele estava lá assistindo o parto. Tava. E eu não sabia o que estava acontecendo, para mim estava tudo normal e na verdade não estava nada normal. E aí eu queria saber onde estava minha filha, não falavam, sabe? Foi uma angústia muito grande. E aí foram 13 dias bem difíceis que a gente não sabia o que era. Os médicos não falavam? Não sabiam. Nunca tinham visto um quadro daquele. Eles achavam que era problema cardíaco, achavam que era uma cardiopatia, mas não sabiam o que era. Porque o coração dela batia muito forte. E uma criança... E tava tendo febre também. Febre? Já nasceu com febre? Não nasceu com febre, ela teve... Depois de uns dias começou a ter febre. E recém-nascido não tem febre, né? E aí começou o nosso processo. E aí os médicos falaram assim, olha, a gente tem que fazer todos os exames, que a gente não sabe. Então vamos fazer uma tomografia da cabeça e vamos ver o que é, né? E aí, na hora lá, o aparelho tava parametrizado pra cabeça, mas... Não sei o que aconteceu, que desceu pro pescoço. E aí lá tava. Aí veio a notícia que ela tinha um tumor de 7 centímetros. Com quantos dias de nascida? 15 dias. E aí, quando a médica veio falar comigo, eu não acreditava. Eu ouvi um apito na minha orelha, assim, o Emilson do meu lado, e a médica falando, e eu não tava entendendo, um apitão, assim. E aí começou o nosso processo. A gente ter uma notícia dessa é muito complicado, né? Mas é engraçado que quando a gente vive com Deus, a gente é um celeiro. Eu enxergo a gente como um celeiro. E as palavras e as pregações que a gente ouve, que a gente estuda, elas vão sendo depositadas. E num momento de extremo, essas palavras elas vão saindo, sabe?
E quando eu recebi essa notícia, no primeiro momento eu não conseguia ouvir nada, mas depois Deus foi ministrando no meu coração. Deus me levava a palavra de Abraão, que teve que entregar o seu filho Isaque, e que Deus entregou a provisão. Então eu tinha fé que Deus ia entregar uma provisão. Não sabia qual era, mas que Deus ia me entregar essa provisão. E a gente foi trabalhando e fomos conhecendo pessoas, fomos fazendo exames, e aí os exames foram tudo encaminhando para um lado bom, né? Ela sofreu bastante, ela teve que ter quimioterapia, tudo, teve um determinado... Teve que fazer quimioterapia, então? Teve, e assim, teve Mas horas era que... diferente, como que era essa? É um comprimidinho, né? Ah, tá. Que dissolvia, e tinha uma outra que era intravenosa. No hospital eles deram. Acho que 2 ou 3 doses intravenosa. Porque ela tinha um pique, né? Que ia até o coraçãozinho dela. E assim, aí com a químio, as veias começam a ficar finas. E ela não tem, aí tiveram que pegar acesso na cabecinha. Então assim, foram vários processos de dor em mim. De eu ver minha filha pesando menos de 2 quilos. Ela nasceu com 3,6 kg. Aí foi perdendo. Foi. Você ficava no hospital esse tempo todo ou você Ficava vinha pra 12 casa? horas. De todos os dias, 12 horas. 12. E eu convivia com as mães, e eu via no sofrimento. Algumas mães perdendo seus filhos. Nossa, acho que nessas horas também passava isso na sua cabeça. Nossa, é muito, muito complicado. Mães que estavam lá já há 4 meses, com filhos que nasceram com 5 meses, sabe? Então foi muito difícil. E eu, como uma pessoa que gosta de gente, que gosta de estar com pessoas, foi muito complicado estar sozinha. Uhum. E tinha também a sua outra filha, que estava Então, sozinha. Ela nunca tinha ficado sozinha. Ela passou por uns maus bocados, porque era eu e ela sempre. De repente eu saí de cena e ficou minha mãe com ela. E aí, eu lembro até hoje que eu comprei um livrinho na banca para ela, que era o dinossauro, a letra D. E aí eu comprei para ela, e uma dessas idas até em casa à noite, a gente estava lendo o livrinho, aí eu falei assim, olha, Rebeca, o dinossauro. Ela, mãe, o dinossauro. O dinossauro tá triste. Eu falei, mas por que o dinossauro tá triste? Porque não tem mais a mãe dele. Aí eu falei, mas cadê a mãe dele? A mãe dele sumiu. Eu não sei onde foi a mãe dele. E ela tinha 2, 3 anos e ela falava, a mãe dele sumiu. E eu tava entendendo o que ela queria dizer. Coração. Sim, sim. Foi muito difícil. Eu tendo que estar lá, tendo que estar aqui. Assim, e o pastor Emilson nisso? Porque ele estava trabalhando. Então, ele não conseguia fazer o que eu tinha que fazer, né? Uhum. Então, assim, eu tinha que fazer ordenha, então me machucava, eu me sentia invadida com aquelas máquinas, mas eu precisava tirar o leite para que ela tomasse e se fortalecesse, entendeu? Então, foi, assim, muitas coisas dentro de mim. E eu lembro, assim, tinham várias coisas, por exemplo, eu falava assim, tava na fila da UTI, que ficava várias mães numa filinha, que a gente precisava lavar a mão, a gente precisava fazer vários procedimentos. Aí eu falei, Senhor, eu queria tanto um abraço de uma amiga, nenhuma amiga pode vir até aqui. E aí saiu uma moça da fila e veio, Renata, posso te dar um abraço? Eu falei, claro! Aí ela veio, me abraçou e eu sentia Deus me abraçando. Ela falou assim, eu não sei porquê, mas eu quero te dar um abraço. Eu falei assim, não, eu recebo o abraço. E abracei ela e senti como se eu tivesse uma amiga, sabe? Porque nesse momento, né, com quem você ia poder compartilhar? Não tinha como compartilhar, não tinha como falar. As pessoas me mandavam mensagens de carinho, as pessoas me acolheram, me abraçaram, oraram muito, mas o contato, né? Eu não tinha. E eu sou uma pessoa que preciso, eu me renovo assim, sabe? Com as pessoas, abraçando, conversando, e eu passei esses 2 meses sozinha. Eu dormia sentada. Foi um processo bem, bem delicado, tanto em mim quanto na Raquel, né? E aí, como eu te falei que eu vejo a gente como um celeiro, quando a Raquel não pôde tomar mais as químios, e ela precisava tomar porque o tumor ainda estava muito grande, ele tinha ainda 5 centímetros, a gente falou, vamos ministrar a ceia. Uma das drogas era vermelha, a gente dá o pão, a gente dá o suco de uva na boquinha dela, a gente ora, e a gente fez isso. E durante todo o tratamento a gente fez isso.
chegou na hora da última tomografia, não existia mais tumor. A médica não entendia, porque tinha que ter aquela droga que a gente não conseguia ministrar. Porque ela não tinha mais veia, não tinha como passar. E a médica falou assim, não acredito. E ficou olhando a radiografia, e eu olhei pro Emilson, falei assim, Deus. Nossa, gente. Então, por isso que eu digo, as palavras, sabe? Então, assim, eu levo muito, muito a sério a ceia. Eu tenho muita reverência na ceia. E é incrível, né? Que até disse num dos testemunhos, que, por exemplo, hoje, teve uma época aí que ela tava bem doentinha, bem doentinha. Eu falei, Raquel, toma a ceia. Eu vou dividir com você minha ceia. Com 10 anos, 11 anos. Ela falou assim, mamãe, eu não vou tomar mais ceia. Eu só vou tomar ceia quando eu me batizar. Então, assim, é incrível as coisas, como funciona. Eu falei assim, amém, filha. Então, eu vou orar, eu vou tomar minha ceia, eu vou orar e você vai ser curada assim. E vamos... Amém. Então, assim, são coisas lindas que Deus vai escrevendo. E vocês contaram pra ela sobre essa história, esse testemunho, com quantos anos? Quantos anos ela ficou Faz sabendo pouco da tempo. história dela? Pouco tempo? Porque ela não tem dimensão. Até hoje, assim, ela não tem dimensão. Hoje de ela tudo. está com 11 anos. Com 11 anos. Ela teve alta com 5 anos de idade. Teve alta, ela clínica, saiu do hospital, né? mas ela continuou Clínica. algum outro tratamento, então, ou não? Não, com 5 anos já não tinha mais aqueles retornos. Que é aquela alta que eles falam, né? Não teve mais. E aí, quando vocês contaram pra ela desse milagre... Ela não entende muito bem. Não entende. Não entende. Ela só entende mas ela vê que ela é uma menina especial. Sim. Ela, eu digo, ela é a alegria da nossa casa. Então, assim, ela vive o dia intensamente. Ela vive. Ela é uma alegria, assim. Ela sai cantando, ela vê alguém triste, ela acolhe. Ela tem já isso dentro dela, sabe? De fazer... Ela é uma menina 1000 vezes empática. Então, ela... mamãe, você tá precisando de alguma coisa? Mamãe, você quer que eu te ajude? Mamãe, que isso, aquilo. Então, ela é uma menina diferente mesmo. Você vê que dos 3, ela tem algo diferente a entregar. Então. Exato. Ela se preocupa com o próximo, ela quer cuidar, né? Ela diz muito assim, eu quero ser mãe, eu quero ser professora, porque eu quero ensinar as crianças. É algo lindo, lindo, dela se doar, né? Assim, eu fico espantada com o trabalhar de Deus e com o plano que Deus tem na vida dela, né? Como tem no da Rebeca, como tem no do Tiago, assim, os projetos de Deus e como Deus tem conduzido a minha vida do Emilson. Que bênção, né? E a família hoje, depois de tudo isso que aconteceu, o que vocês sentem? O que vocês aprenderam com tudo isso? Vocês conseguiram chegar ou ainda não? Deus ainda não revelou? Como família, você diz? De tudo isso que vocês passaram. Hoje vocês enxergam, nossa, a gente passou tudo isso porque a gente precisava ter aprendido tal coisa. Eu acho que amadurecimento, porque quando você tá numa posição de líder, muitas coisas você não consegue viver. Por exemplo, você não é pastoreado, né? Você que tem que buscar, você tem que estudar, você que tem que ter o seu momento com... É diferente você ser pastoreado, você ser aconselhado. E quando você tá nessa posição, é muito mais difícil. E Deus ali, na intimidade, Ele trabalhou tanto na minha vida quanto na vida do Emilson. Sabe, assim, nos forjando... nos mostrando a dependência, nos mostrando que a gente não é nada, por mais que a gente tenha tudo sob controle, rotinas, as coisas, se Deus mexe uma pecinha, entendeu? É que nem quando ele teve o Covid, né? Assim, foi muito difícil para mim ver o Emilson, que é a parte emocionalmente firmada, focada, estar debilitado. E ter que sair, eu falava assim, cara, eu não vou mais ver meu marido. Meu marido vai no começo do Covid, que ninguém conhecia nada, que a gente só via morte nos jornais. Como que foi essa do Covid do pastor Emilson? Ele pegou logo no início, né? Foi um dos primeiros a pegar. Começou a pandemia, o quê? Foi em março? Ele pegou já no final de março, ele já foi internado. Foi bem difícil, porque a gente não tinha norte, a gente não tinha os procedimentos, não tinha todas as informações. Não tinha nada. E ele chegou a ficar internado quanto tempo? 10 dias.
10 dias, mas chegou a entubar? Não, mas assim, foi bem delicado, porque ele foi pro hospital, aí eu falei assim, já leva uma mala, porque se você ficar, eu não tenho como te ajudar. Não sei por que a gente pensa Deus, isso. Você já pensou isso? Aí ele levou uma mala e foi, e realmente ele ficou. Ele falou assim, Renata, olha, deu positivo. Não, demorava para sair o exame. E eu tinha muita fé, falei assim, não vai estar com Covid, não vai estar com Covid. Não é. E quando veio positivo, é difícil ouvir o não de Deus, né? Ou se veio aquele frio na barriga, né? Cara, muito difícil ouvir não de Deus. E foi um não. Era positivo Covid e a febre dele, 40 graus, durante 8 dias, não cessava. E aí eu tive que contar para a família dele, e aí a gente se uniu e a gente fez um relógio de oração. Então, assim, ele ficava pior de madrugada. E não podia visitar, né? Não podia. Nem conseguia falar com ele. Só vídeo, mas assim, era muito complicado, porque ele tava mal. Ele falava assim, oi. Meu Deus. Não, então, e eu assistindo do outro lado era bem complicado. E ainda tendo que passar força para as crianças, né? Não podia transparecer. Não, era só no banheiro, no chuveiro, chorando, clamando a Deus. Foi bem difícil. E aí eu vendo o Emilson, tipo, cada dia pior. Aí um dia ele ligou a câmera e ele tava comendo. Aí ele tava comendo macarrão, umas coisas que ele não gosta de comer. Eu falei, amor, por que você não falou com a nutricionista que você não come isso, que você é intolerante à lactose? Ele, eu não consigo falar. E elas entram aqui, que no começo elas entravam, parecia aquele negócio do Chernobyl, sabe? Entregava a bandeja e saia correndo. Eu não consigo. Aí eu falei, não, cara, aí que eu te digo, a palavra dentro da gente. Eu lembrei de Daniel. Daniel, quando ele foi separado com os amigos dele para servir o rei, o que ele fez? Ele só comia legumes. Ele falou assim, eu não vou comer dessas coisas, eu só vou comer legumes e vou me consagrar a Deus. Aí eu falei, não, vou ter que achar alguém. Aí eu comecei a ligar no hospital, falar, eu quero falar com alguém, meu marido tá aí, ele é intolerante, ele tá comendo coisas que ele não come. E aí foi passando, eu lembro que eu fiquei quase 2 horas no telefone. Aí achei a nutricionista, falei, olha, meu marido não consegue responder, não consegue escrever, ele não come isso, ele come só legumes, frutas, só coisa natural, ele tem intolerância à lactose. E aí elas começaram a mudar a dieta. E no que foi mudando a dieta, começou a ir frutas, não ia tanto pão, tantas coisas assim. Começou a ir fruta, começou a ir leite, iogurte, ele começou a revigorar. E aí ele foi melhorando e a gente fazendo relógio de oração, sempre a família, como a família dele é grande, a gente ia de hora em hora, orando sem parar, e a gente escrevia no WhatsApp, acabei minha oração, entrava o outro, e a gente, vamos lutar. E a gente escolhia lutas. Então assim, eu também aprendi que não dá pra você orar genérico. Senhor, cura o Emilson, não. A primeira luta era a febre, tinha que cessar aquela febre não parava. A gente, Senhor, cura a febre, cessa a febre, mostra pros médicos. E o Emilson tomou todas as medicações que você possa imaginar. Tudo que falava que não dava certo, ele tomou. Ele tava no melhor hospital. Tava, bem assessorado, mas ninguém sabia o protocolo que tinha que ser usado. E pra mim foi bem difícil, porque eu tive que levar a casa sozinha, eu tive que tomar decisões sozinha. Naquela época, a gente não tinha internet boa, as crianças tendo que ter aula, eu tendo que... eu não sabia pedir coisas, mercado, essas coisas, eu fiquei desamparada, né? A gente fazia tudo junto. Então, assim, Deus foi me tratando, foi me amadurecendo e foi bem difícil me separar dele, assim. E veio também à sua mente tudo que você passou, né? Certamente. E aí, e com a Raquel as respostas eram positivas. E com o Emilson as respostas eram não de Deus. Era tudo que a gente não queria. Tá piorando, Covid. E foi muito difícil administrar esses nãos. Mas Senhor, sabe? E aí foi quando começou a se reverter. Eu falei assim, olha, essa é a nossa luta. Se Deus quiser, sim. Se não, não. E vamos seguir. Nossa, difícil, né? Fazer uma oração assim. Muito difícil, muito difícil. Teve momentos que ele achou mesmo que ele não iria voltar. E ele começava a entregar coisas pra mim. Ele começava a falar coisas pra mim. Ele começava a falar de pessoas chaves lá dentro da empresa que eu precisaria procurar.
Então, assim, eu falava, se ele tá falando isso, é porque ele tá muito mal. Mas ele chegou a ficar algum tempo desacordado? Não, mas a saturação bem baixa e essa febre louca que ele suava a roupa inteira. Ele tinha que trocar a roupa inteira. Foi assim, era absurdo a febre que ele tinha. E fora a respiração que demorou muito tempo. Depois que ele voltou para casa, ele ainda ficou uns 2 meses fazendo fisioterapia para voltar a respiração, sabe? Então, foi bem delicado, tanto para ele quanto para mim. Foi bem difícil assumir tudo. Nossa. E as crianças, como ficaram? Elas, assim, mamãe, vamos orar, a gente se reunia à noite, a gente conversava. Mas você chegava a ser clara, assim, de falar a situação como ele estava? Tiago e a Raquel não entendiam, mas a Rebeca já entendia. A Rebeca via os noticiários, né, sabia. Mas eu acho que nunca passa pela mente deles alguma coisa muito grave, né? Meu pai tá no hospital, mas vai voltar. Né? E eu não tinha tanto essa esperança, porque eu já tinha tido muitos nãos de Deus. Eu falava assim, será que Deus tá me preparando para alguma coisa? Não sei, não sabia. Mas eu lutava. A gente jejuou, a gente orou, a gente foi vencendo cada dia uma coisa, cada dia uma coisa. E a minha fé foi fortalecendo, né? Então hoje, eu e Emilson, a gente fala que o casamento a gente leva com bom humor, porque o dia a dia já é tão difícil, já é tão complicado, as nossas rotinas são tão difíceis, então a gente, hoje, até hoje, eu acho graça nas coisas que ele fala, umas piadas sem graça que ele faz, porque, gente, a gente tem que viver a vida mais um pouquinho leve, com bom humor. E vocês são bem diferentes, né, um do outro. Muito diferente. A gente fala, ele fala assim, o que eu preciso de um empurrão, você me dá, e o que você precisa de parar um pouquinho, né, a gente dá. E a gente é bem diferente mesmo. E eu acho que é isso que nos faz uma relação saudável, né, porque a gente vai vivendo e a gente vai se completando, e a gente tá 24 anos junto, a gente vem se completando, a gente vem se renovando. Até esses dias a gente estava conversando, quando a gente se beija, parece que é o primeiro beijo, e é verdade. A gente lembra quando a gente se encontrava no shopping, que a gente namorava escondido, porque não podia namorar na empresa, então a gente namorava escondido e tudo. E a gente lembra até hoje do nosso primeiro beijo. Meu Deus, gente. Isso é raro, hein? E é um renovo, assim. Eu acho que Deus vem tratando, né? Deus trata quando Deus tem propósitos, quando Deus tem alguma coisa com a gente. E eu acho que Deus tem muitas coisas, assim, a gente vê como a gente influencia as gerações. Aí vocês estão aqui na Batista há quanto tempo? 5 anos. E aí e o ministério de vocês? Vocês chegaram aqui meio de paraquedas ou vocês vieram a convite de alguém? Não, a gente veio procurando uma nova igreja porque os nossos filhos já não estavam mais aguentando a rotina de estrada, né? Itapecerica. Então nosso primeiro ministério é a nossa família, né? Então a gente precisa estar com a nossa família equilibrada, nossa família, a mesma paixão que eu e Emilson tem de servir a Deus, nossos filhos também têm que sentir isso, e não ao contrário, e estava sentindo ao contrário. Então a gente começou a procurar uma igreja perto de casa, e a gente começou a ir em várias igrejas, mas não se enquadrava, ou tinha alguma coisa que não era legal, até a gente ir num culto na Pedra Viva, e o pastor Dimas tava... E vocês não conheciam o pastor Dimas, então? Não conhecia ninguém naquela igreja. Tanto é que a gente chegava, era até estranho. Mas vocês moravam no bairro? Ou... Morava. Ah, tá. Então vocês chegaram a passar a gente começou a percorrer, né, as igrejas e tal. E aí o pastor Dimas estava pregando Timóteo. E a gente já tinha ouvido 1000 vezes a pregação de Timóteo. A gente já tinha pregado 1000 vezes Timóteo. Mas falou tão incrível sobre a obra, sobre como Paulo estava ministrando na vida de Timóteo, ensinando Timóteo, que aquilo foi tocando. E o jeito que o Dimas prega é algo assim, que a gente falava, eu quero ficar aqui. É essa palavra que eu quero. Né? O Dimas, ele prega
Assim, a palavra, ele não muda, ele não vai nem para uma direção nem para outra. E é uma coisa aplicável, você aplica aquilo. E a gente falou assim, não, eu quero ficar aqui. E aí a gente começou a ir, a gente sentava na frente, até o pastor Luiz falava, eu tava de olho em vocês estavam no mesmo lugar sempre. E aí eu achava diferente, porque eu saía da igreja e ninguém me procurava. Eu achava o máximo. Falava, nossa, que legal. Mas eu posso ir embora. Quanto tempo, assim? 1 ano. 1 ano, escondidinhos, escondidinhos. E aí descobriram vocês. Quem que foi descoberto primeiro? Você? O Emilson. O Emilson. Porque quando você tem um chamado, você não consegue não trabalhar para Deus. Você não consegue não servir. É uma paixão tão grande. E assim, a gente é tão grato a Deus que a gente precisa produzir algo, né? De gratidão mesmo a Deus. E o Emilson não conseguia ficar mais. Aí ele começou a ir nos ciclos de oração. Aí ele foi visitar um dia um culto dos adolescentes. Aí ele foi visitar um dia o culto dos homens. E aí ele começou a circular. E aí ele criou a mentoria de homens? Não, o Dimas, ele que era o já pastor. Existia. Já existia. Tá. E aí hoje você é líder dos adolescentes. Sim. Como que você foi parar na liderança dos adolescentes? Você já trabalhava anteriormente também com ele? Pois é. Não, eu era do Ministério Infantil. Né? A minha paixão, meu coração é pro Ministério Infantil, assim. Tanto é que quando eu me converti nessa igreja, era uma igreja de pessoas idosas. Não tinham filhos, não tinham netos, não tinha nada. E eu sentia muito forte o Ministério Infantil. E não tinha uma criança. Aí eu fui na Calunga, comprei pasta, comprei prancheta, comprei folha, comprei lápis de cor, caneta, não tinha ninguém. Falei, não, é o Ministério Infantil que eu tenho chamado e eu vou começar. E aí começaram aí, como esses evangelismos a gente ia fazendo, aí começou a ir uma pessoa que tinha um filho, aí eu começava a conversar com ele da Bíblia, contar historinha e tudo. E aí eu comecei a servir no Ministério Infantil, lá na igreja, na Pedra Viva. Aí o pastor Elion precisava de uma ajuda, aí me chamou, falou, Renata, você não quer vir? Tal. Aí eu falei, pastor, preciso pensar, preciso orar. Porque deve ser uma mudança bem drástica, né? Tinha que mudar tudo dentro de mim, porque a minha linguagem, a minha mente, era tudo infantil. Então eu tinha que me transformar para conseguir atingir esse público. Eu tinha que ter uma linguagem diferente, tinha que ter, dar os estudos bíblicos diferentes. A Rebeca ainda era criança. Criança. Pré-adolescente. Ela estava nos frutos. Ela tinha, 11 anos, eu acho? 10 anos. Quando o nosso filho tem a idade, eu acho que dá para se identificar um pouquinho mais. Mas não. Mas não. quando não tem, é mais difícil, Bem complicado. E hoje são quantos adolescentes? 80. 80. E como que é esse trabalho? Me conta. É incrível. É incrível. Eu falo que é o melhor departamento da igreja, porque é uma energia, é força, é vigor. Eles são muito engraçados. Eu me divirto muito com eles. Aprendo também. Nós temos acho que só a linguagem também, né? Uma linguagem totalmente à parte, né? Foi bem difícil, assim. Tanto é que eu tô há 3 anos com os adolescentes. E esse ano que eu consegui uma literatura adolescente, uma literatura que conversa com eles, uma literatura que fala dos problemas atuais, não é aquela literatura bem antiga que não se conecta com eles. Então eu tive que estudar muito, tive que procurar muito uma literatura. Eu testei uma, não dava certo, testei outra, não dava certo. E esse ano eu consegui. E assim, eu colho muitos frutos dessa literatura, porque é algo muito atual. E ele vai fazendo séries, então assim, o mês todo a gente trabalha um determinado tema e a gente fecha no Radical Team, que é o culto que eles mais gostam, né? Fecha no Radical Team e aí fica com aquele conceito bem firmado, sabe? Então, eu tive que mudar essa linguagem, tive que estudar, tive que ver outros ministérios, tive que visitar outras igrejas para ver como que funcionava, porque eu estava muito infantil e eu não estava conseguindo me conectar. Sabe, eu estava bem num mundo diferente, muito diferente. E aí eu fui trabalhando isso. Hoje eu consigo uma comunicação com eles. E hoje o trabalho de vocês é aos sábados, domingos? Domingo. Todo domingo? Só o domingo da ceia que não.
que aí eles também são batizados, participam do culto de ceia, e os líderes também. Eu sei que vocês têm uma programação que fala sobre a Bíblia, Clube da Tem o Bíblia? Clube da Bíblia, Clube tem o da tipo Bíblia. assim, que é debate, e tem o Radical Team. Clube da Bíblia. Como fazer para o adolescente ler a Bíblia? Então, É um desafio, né? É um grande desafio, mas você sabe que esse ano eu me surpreendi, porque nós começamos um trabalho que se chama Devocional Team. E nesse devocional, nós lemos a Bíblia. No começo, foi muito complicado, mas eu percebi que eles só precisam dos estímulos e dos exemplos. E então, Renata, a gente não vai ler? Renata, já fala o versículo aí que a gente vai falar hoje, porque eu quero deixar aberto. Eu posso ler a primeira parte? E assim, eles foram se envolvendo com esse trabalho, e hoje o Clube da Bíblia é muito mais fácil para mim. Olha só. E aí eu comecei a perceber que eles não levavam Bíblia no Clube da Bíblia. Eu falei, mas por que eles não levam Bíblia no Clube da Bíblia, gente? Por quê? É Clube da Bíblia. Só que eu não levava. Eu usava o meu celular. Eles me viam com o celular, não queriam levar a Bíblia. Aí eu falei, quer saber? Vou levar minha Bíblia. Olha Comecei a levar só. minha Bíblia e assim, foram 2, 3, 4 meses. Assim, não todos, porque muitos ainda são resistentes à Bíblia física, gostam do celular. Mas assim, uns 20% só a gente cresceu. De levar a Bíblia, de abrir, de querer ler lá na frente. Eu acho muito estranho ler a Bíblia no celular. Então, né? Muito estranho. Pra eles não, pra eles é bem mais fácil. Até procura no Google, né? A passagem e tal. Mas a gente conseguiu 20% deles estarem com a Bíblia física. Então, assim, eu falei, caramba, é o exemplo. Os adolescentes precisam dos exemplos e dos estímulos. E com esse devocional, a gente avançou muito, porque no devocional a gente consegue ministrar para a pessoa. Então ele vai lá e abre o coração dele. Ah, Renata, tá acontecendo isso. Eu falo, o que você acha sobre perdão? Aí eles falam, eu não entendo muito bem, ou eu não pratico. E a gente vai conversando ali durante 20 minutos, que parece pouco, mas é muito para os adolescentes. E a gente vai fazendo vários conceitos, várias situações que eles têm crescido, né? E feito amizades, porque tem um grupo pequeno, que é 7 pessoas só que a gente coloca no grupo. Até vocês têm, tipo um PG, é isso? Funcionaria como um PG. Isso. Mas com os adolescentes e no máximo de 7, 8, que a gente consegue ver na tela, que a gente consegue interagir, né? Então, por exemplo, o meu grupo, eles não abrem a câmera. Eles não abrem. Então eu falo com as figurinhas. Gente. Eu falo com as figurinhas. E pra mim, no começo foi muito difícil. Eu imagino. Muito difícil. Mas o que eles falam? Não gostam. Não gostam? Não. Você acham feio? Não gostam. Descabelados? Não gostam. E aí eu respeito. E aí você teve que aceitar. Mas eu falo, fulano, responde isso. Fulano, lê isso. Ciclano, agora abre. E eles falam. Eles não se negam. Agora você vai orar. Tá bom. Agora você vai falar um testemunho. E eles falam. Mas não abrem a câmera. É as figurinhas que eu tenho que falar com as filhas. Só, que coisa. Bem complicado pra mim. Mas assim, tem dado muitos frutos esse trabalho. Né? A gente... assim, é difícil porque nós temos poucos trabalhadores. Então eu não consigo abranger mais adolescentes com esse trabalho. Porque nós somos hoje em 7. Então nós temos 7 grupos. Cada líder pegou um grupo para fazer o seu devocional. Né? Se a gente tivesse mais líderes, mais adolescentes seriam alcançados e seriam ministrados, né? Mas hoje nós somos só 7. E o que está pegando no mundo dos adolescentes, Renata? Eu tenho essa curiosidade. Muitas coisas. O que, por exemplo? Porque é muita influência, né, das redes sociais, que eu acho que é o principal, né? É TikTok, é o Instagram. Sabe qual é a minha maior preocupação com os adolescentes? É que eles se convertam verdadeiramente. Que eles conheçam a Cristo. Porque quando você conhece a Cristo de verdade, as outras coisas começam a te incomodar. Porque eu não consigo falar, não faça isso, não faça aquilo outro, se eles não conhecem a Cristo, se eles não têm esse contato. Não adianta a proibição, né? Eles têm que entender o porquê. Exato. Né? Então, assim, a minha oração é essa, que eles se convertam verdadeiramente e que eles sintam essa paixão que eu sinto, que os líderes sentem por Cristo, que eles sintam isso.
Então a gente tenta transmitir isso, essa paixão, essa vontade de trabalhar. Hoje, antigamente eu tinha muita dificuldade de chamar os adolescentes para trabalhar. Gente, é ceia, quem vai ajudar no social? Ninguém. Eu tinha que acionar os pais. Pais, por favor, convide seus filhos para trabalhar. Aí vinha, porque o pai obrigava. Hoje, não. Eu posto, fecha as vagas muito rápido. Então, assim, é um processo, né? Um trabalho. Então, assim, hoje eles sentem a necessidade de trabalhar, né? De serem inseridos nos outros departamentos. Eu já tenho conversado com o pessoal do apoio. Galera, deixa eu colocar 1 ou 2 adolescentes para vocês treinarem, para mostrar como recebe, como acolhe as pessoas, né? Em outros departamentos, nos homens, nas mulheres. Eu queria inserir alguns adolescentes para eles verem como que é o trabalhar, né? Como é trabalhar para Cristo, como é bom, como é prazeroso. Então é isso. E eu acho que o mais difícil que eu sinto é esse amor líquido que eles têm. Eles não têm um amor que nem a gente conhece. O amor deles é muito frágil, é muito sensível. É que é tanta intensidade, né? Pois é um amor que vai escorrendo, que não é concreto. Então, assim, eu vejo isso e me espanta muito. Porque eu não consigo sentir esse amor líquido. E assim, para mim conseguir entender, para conseguir ajudar eles, mostrar para eles como que é o amor de Cristo, como que é a vida com Deus, né, que é muito diferente. Então, Mas é isso. bom que você tem uma adolescente dentro de casa que te ajuda, sim, né? Sim, eu tenho que pesquisar muita coisa, que é tenho um bom que estudar. termômetro, né? Eu tenho que estudar muita coisa. Você conta com a ajuda dela? Como é que é? Ela dá uns pitacos vários, na programação? Né? Vários pitacos. Mas assim, o estudo bíblico, eu comecei a ver que estava dando resultado, esse novo que eu consegui achar, porque ela me falava, mãe, a primeira vez que Deus falou comigo, eu tô sentindo Deus falar comigo. Eu falei, opa, então tá dando efeito. Porque não era eu que tava falando. Quando eu falo, ela... que sabe que eu conheço a vida dela e tal, mas aí era um outro líder que não tinha nada a ver com ela, que não participou do processo do meu estudo, falava alguma coisa, ela falava assim, nossa, é isso que eu tô sentindo, Deus tá falando comigo. Então eu falava, opa, a gente tá indo no caminho certo. E ela me dá várias dicas, mãe, nossa, não é assim. Por exemplo, nós usamos o WhatsApp, eles não usam, eles usam uma outra rede, que é o Discord. Gente? O Discord. Nunca ouvi falar. Então, pois é, eles usam esse raio desse Discord. E assim, Discord. Não vem o WhatsApp, porque não é do meio deles. Então ela me fala várias dicas. Às vezes eu falo assim, Renata, Rebeca, eu quero falar sobre um determinado assunto. Mãe, não vem falar desse jeito que ninguém vai entender. Se ela tem que falar isso, ela vai me dando algumas dicas e eu vou pesquisando. E aí eu vou estudando. Isso é ótimo. Sim, pra quando chegar lá, né? Uhum. E assim, é engraçado que às vezes tem alguns adolescentes que falam que não conseguem sentir Deus, que não creem em Deus. E aí ela vem e fala, Deus não é uma esperança, gente, Deus é real. E eu acho muito bonito isso. Porque na pauta de discussão, ela consegue falar do amor de Deus e ela me ajuda. Porque bacana. Porque às vezes eu não consigo transmitir o que eu quero. Aí ela vem e fala, ela gente... vai e traduz, né? Não é isso que você tá pensando errado. E ela começa a conversar e eles entendem o que ela tá falando, né? Então, assim, ela me ajuda demais. Ela e mais uns outros adolescentes que estão mais próximos de mim, eles me ajudam muito. Porque eu dou muita voz de fala, muita. E eles falam, eles se abrem, eles te procuram para se aconselhar. Que Agora, tipo de aconselhamento? Que tipo de problemas que eles levam até você? Olha, por incrível que pareça, o campeão de acesso é sobre escola. Que eles sofrem opressões dentro da escola, que eles sofrem... Por serem cristãos. Por serem cristãos. É um bullying, então... Porque todo mundo tá fazendo uma coisa e eles sabem que não é adequado. Todo mundo ouve um determinado tipo de música e eles sabem que não é adequado. E aí existe um conflito em que eles precisam se socializar, mas com seus princípios e com seus valores. Então eles me acessam demais. Renata, a professora, tipo... xinga eles, coisas assim absurdas. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava falando sobre esse assunto e a menina falou assim, olha, se eu não vou com uma blusa cor-de-rosa, eu não consigo fazer parte daquele grupo e eles me excluem.
Se eu não uso uma determinada marca, eles me excluem. E eu não faço parte daquele grupo, eu tenho que ficar sozinha, eu tenho que ir procurar outro determinado, entendeu? Então, eles sofrem muito esse tipo de coisa, muito. Ou seja, tem que ter uma base muito forte. E a gente se preocupa com muitas outras coisas que eles não sofrem, mas na escola, dentro da escola, é o lugar que eles mais sofrem. Eles choram, eles contam relatos de quando eles... Assim, tem até um adolescente que falou, eles acham que eu tenho problema mental. E eu não tenho, Renata. Eu falei, eu sei que você não tem, mas é porque ele tem uma opinião diferente. Então, assim, é muitas coisas que, às vezes, é tão simples, às vezes os pais nem estão ligados nisso. Na escola, focar na escola, estão focados em outras coisas mais cabeludas, mas não tem nada. E você chega a conversar com os pais também, dependendo do tema que foi abordado, que a pessoa chegou até você, o adolescente, ou não? Você acaba resolvendo entre você e o adolescente? Então, os adolescentes, eles são muito sensíveis. Eu não posso quebrar uma confiança. Sim. Eu não posso quebrar uma confiança, eles são muito delicados. Então, como eles têm a liberdade de falar, a gente fala, olha, aqui vocês podem ter a liberdade de falar o que vocês sentem, o que está no coração, né? E eu vou ministrar na vida deles, se eles estão falando alguma heresia ou se eles estão indo por algum campo estranho. Mas eu comecei também esse ano um projeto, acho que foi 3, que se chama Bate-Papo com os Pais. E lá, legal. Como eu tenho muita vivência dos adolescentes, eu trago ferramentas para os pais. Então eu deixo os pais falarem, eu faço uma dinâmica. Não é uma reunião, eu faço uma dinâmica onde eu falo, a gente vai falar sobre distanciamento. Aí eu coloco algumas plaquinhas e os pais vão escrevendo o que eles acham, o que eles sentem, o que o filho demonstra, tal, e a gente faz uma discussão. E aí eu vou levando eles por algumas coisas que os adolescentes falam, mas não falando quem falou o quê, sabe? Mas dando ferramentas para os pais irem usando e ajudando os adolescentes. É bacana, porque às vezes o pai ou a mãe não sabe como acessar, né, esse coração, que é um coração mais delicado. Sim. Né? É uma fase muito delicada. Né? É assim, por exemplo, até então eles viviam a fé dos pais. Aí, daqui pra frente, eles vão construir a fé deles. Eles vão construir a vivência deles com Deus, entendeu? Então, assim, e os pais às vezes não entendem muito bem esse processo, sofrem, porque eu também já sofri, né? Então, assim, é complicado. Eles vão questionar, eles vão falar não quero. Teve uma vez, por exemplo, a gente tá abrindo um debate, aí eu falo assim, por que você tá aqui hoje? Não, eu tô aqui porque meu pai me obrigou. E se eu não venho, o meu pai fica uma semana sem falar comigo. E eu não quero. Eu quero que o meu pai fale comigo. Gente, olha a sinceridade. Não, eles falam, entendeu? Eles falam. Então, assim, é uma construção da fé. Alguns não se batizaram. Eu falo, mas por que você não se batizou? O que está acontecendo? Renata, eu estou construindo a minha fé. Eles falam para mim. Eu não quero me batizar porque é a minha mãe e meu pai. Não, eu quero me batizar porque eu, né, quero servir a Deus, eu quero declarar publicamente. Então, eles falam. Ou alguns falam, me batizei porque minha mãe me obrigou. Eles falam abertamente. Abertamente ali. É um lugar bem livre, sabe? Então, é isso. É um lugar difícil de se acessar. O adolescente, ele tá questionando, ele tá testando, ele quer fazer algumas coisas. Então, assim, é um ministério bem desafiador. É um ministério que eu tenho que estar estudando o tempo inteiro. É um ministério que eu tenho que estar bem atenta. Às vezes, as pessoas vêm conversar comigo e eu tô fora da estação, porque eu tô atenta a alguma fala, a alguma piada, que, sabe, eu tenho que estar bem atenta para dar as palavras assertivas, assim, sabe? Então... É bem intencional, né? Eu saio, assim, acabada do domingo, porque eu tô muito tensa, eu tô bem ligada, eu tô bem... Porque focada. Qualquer coisinha que você falar torta... Sim, né? não, já distorce. Vem contra você mesmo. Sim, e já aconteceu. Então, assim, por isso que eu tenho que estar bem atenta, bem focada e sim, sempre na mediação e levando a palavra de Deus. O meu intuito ali é que eles entendam o que é Deus, por que eles estão ali, por que eles querem servir a Deus, né? E assim... Pra gente encerrar esse nosso bate-papo, que eu acho que teria muito mais pra falar. Já acabou? Né? Tá quase, calma.
Eu queria, assim, que você desse um conselho para uma mãe, um pai que está assistindo a gente, pais de adolescentes, Sim. né? O que você falaria, principalmente para o adolescente permanecer, porque é o mais difícil, é o permanecer, né? Permanecer na igreja, permanecer em Cristo. O que você falaria? Olha, eu acho que assim, quando a gente engravida, a gente vai gerando, a gente vai sonhando com aquela criança, a criança nasce. A gente vai cuidar dessa criança, a gente vai dar todo o acesso àquela criança. Só que quando chega na adolescência, essa criança nasce de novo. E a gente tem que aprender, como a gente estuda, como cuidar de um bebê, faz curso, a gente não faz? Faz enxoval, faz curso. Por exemplo, minha filha fala, você não sabe mais comprar roupa pra mim? Não é esse tipo de roupa que eu gosto de outro tipo de roupa. A gente tem que aprender tudo de novo. E os pais acham que quando chega na adolescência, o trabalho acabou. Ai, agora eu tô livre. Ai, agora... Não, só está começando. Só está começando. Então, assim, acesso ao coração do filho, você vai ter que... Essa criança vai nascer de novo e você vai cuidar dessa criança de uma forma diferente. Não mais físico, mas emocionalmente, intelectualmente. Você precisa estudar. Os pais precisam estudar. Os pais precisam estar inteirados nas coisas. Eu falei agora de uma rede social, Discord. Quero saber quantos pais conhecem essa rede social. Gente, eu nunca ouvi falar. Pois é. Então, assim, precisamos estudar. Então, assim, o conselho que eu tenho para você atingir o coração do seu filho, você precisa estar perto dele, estar próximo dele. Precisa conhecer, precisa ajudar, porque ele vai formar as estruturas dele, né? E assim, tem uma pastora que eu gosto muito dela, que é a Thalita Pereira. Ela fala assim, minha mãe nunca precisou pedir para mim levar a Bíblia para a igreja. Porque toda vez que eu via minha mãe estava lendo a Bíblia, a minha mãe estava estudando a Bíblia, a minha mãe estava orando, eu via minha mãe orando, eu via minha mãe lendo a Bíblia. Então, assim, como nossos filhos permanecerem? A gente precisa dar um exemplo. A responsabilidade é nossa, né? Eles não têm autonomia total ainda. Então, se eles não veem a gente lendo a Bíblia, orando, fazendo um culto doméstico, conversando... Não tem igreja que tenha o projeto magnânimo que vai segurar esse adolescente, não tem igreja que tenha os maiores recursos, investimentos, não vai segurar. Se nós, como pai e mãe, não dermos o exemplo, né? Assim, lá em casa, a gente começou um projeto que se chama iFood Bible. E cada um tem o direito de pedir o que quiser no iFood, o que quiser comer, e a gente come, chega o iFood, a gente come, e aí a gente abre uma passagem, ou eu ou o Emilson, a gente ministra. E são debates que demoram horas, porque eles não pensam igual a gente. Teve um debate que a gente falou sobre o céu, foi assim, coisa linda, linda do céu. Tiago falando, Raquel falando, Rebeca falando, Olha. E foi horas, assim, 2 horas e meia, só falando de um assunto que era simples, mas que eles tinham dúvidas, ou que era um pouco... estranho, e aí eles falaram da percepção, né? A Rebeca falou assim, eu acho que lá no céu ninguém vai ficar parado, a gente vai ter vida, assim, e aí foi tão incrível que a gente nunca pensou, Falam né? coisas que a gente nem se liga, né? Exato, e a gente começou esse projeto, e esse projeto tem nos aproximado, né? A gente pode conversar, o Tiago fala a opinião dele, fala de alguma coisa, então assim, é bem gostoso. Que bacana. Renata, eu agradeço muito a sua participação, foi uma bênção. Eu espero que você tenha sido edificado também. A gente vai ficar por aqui. Se Deus quiser, teremos outros episódios pela frente. Esse é o primeiro, né? Foi muito bom ter a Renata aqui com a gente. E fica ligado que em breve a gente está com o próximo Edifique.